Bom dia, amigos. Depois de uma semana descansando, passeando, graças a Deus que nos dá essa oportunidade, estamos aqui novamente no domingo para iniciarmos a semana com o nosso culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos, participem conosco. E é muito bom buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos a cada domingo de estarmos aqui para o nosso culto matinal dominical. E pela presença de cada um de vocês que participa conosco. Eu vou ler o Salmo 139. Deus onisciente e onipotente. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, por essa palavra maravilhosa, esse salmo que fala como Deus nos conhece, como Deus nos ama e como Deus cuida de nós. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda-me, transforma-me
enche-me, usa-me, Senhor. É muita ousadia cantar essa música da Aline Barros sozinha, mas o que importa são os dizeres, né, dessa música que é linda, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, né? Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração para esse Deus onisciente, onipotente, que nos teceu lá no ventre de nossas mães, e a gente, a substância ainda informe, ele já estava ali conosco, nos guiando e determinando os nossos dias. Por isso, o que cabe a nós? Entregar a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor e deixar Ele dirigir os nossos passos, que assim seremos guiados nesse caminho pré-determinado pelo Senhor para que andássemos por Ele e não nos desviarmos para lugares tenebrosos, porque sempre que nós nos desviamos, nos afastamos de Deus, nós sofremos as consequências. Mas Ele sempre é misericordioso e nos dá a oportunidade de voltarmos para aquele caminho que Ele determinou para nós, o caminho de santidade, de amor, de paz, de alegria e de ser esse abrigo no deserto para aqueles que estão em lugares áridos, passando por tribulações, que nós possamos ser essa ponte, ser essa água refrescante para esses que estão nesses desertos. Que Deus nos abençoe neste dia. Vamos orar, estar entregando a nossa vida a Deus. Se você está passando por algum deserto, por alguma tribulação, por alguma doença, entregue-se a Jesus e deixe Ele dirigir o seu caminho e Ele te levará a águas tranquilas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos o Senhor em quem confiar, que vai dirigir os nossos passos, que vai nos livrar das situações difíceis, das armadilhas em que caímos. O Senhor vai nos dar a direção certa, se orarmos e entregarmos. Senhor, guia-me, usa-me, dirige os meus passos, porque eu quero ser guiado pelo Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão enredados neste mundo, em lugares tenebrosos, e estão achando que estão perdidos, que não sabem o caminho de volta. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo, a tua luz, indicando, Senhor, Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso Senhor, o nosso guia e protetor. Ó Deus, que eles enxerguem essa luz que é Jesus, que nos leva ao Pai, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único que pode nos levar de volta ao seio do Pai, que nos formou, que nos criou. Obrigada, Senhor. Abençoa este domingo, esta semana que se inicia. Abençoa o Michel, derrama sobre ele a tua unção, a tua sabedoria, para que ele possa transmitir o estudo bíblico de hoje, da tua palavra, de maneira simples, que possa ser recebido pelos nossos corações com entendimento, que o nosso coração seja uma terra boa para acolher essa semente que é a palavra de Deus e possa dar muitos frutos. Ajuda-nos, Senhor,
Cobre-nos com a tua bênção, com teu amor, com teu poder, com teu Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja todos os irmãos e as irmãs. Eu gostaria de compartilhar hoje uma passagem que está em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 29. O tema que eu vou abordar é a cruz de Cristo. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 29. Os que iam passando blasfemavam dele, Jesus, que estava crucificado, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e o creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. O tema que eu quero trabalhar é a cruz de Cristo. Jesus, como o último Adão, homem, mas sem pecado, que nasceu da Virgem Maria, foi não formado por Deus, esse último Adão, foi gerado por Deus, e assim, a partir dele, todos nós somos gerados pela palavra de Deus e o Espírito Santo, como aconteceu com ele. No ventre de Maria, nós agora somos gerados para sermos filhos por adoção naqueles que acreditamos nessa revelação de Deus para a nossa salvação. Falamos isso domingo que antecedeu e vamos continuar hoje falando. Então ele, como último Adão, ele foi o primeiro a tomar, Jesus foi o primeiro a tomar a sua cruz para ser, na cruz, um Cristo em favor de toda a humanidade, gerando assim e reconciliando assim a humanidade e todos agora como filhos por adoção em Cristo Jesus. Assim, um discípulo de Jesus, à semelhança de Jesus, podemos ver que ele estando crucificado, as pessoas não entendiam tudo que ele havia falado ou compreendido. Inclusive, a gente vê muitas vezes dizendo: se você descer da cruz, se você fizer isso ou fizer aquilo, então a gente vai acreditar em você. Mas ele já tinha revelado todas as coisas, consumado tudo que tinha que ser feito. E na cruz ele realizou esse propósito maior. Então o discípulo de Jesus, que quer ser o seu seguidor, não apenas um discípulo que vai para aprender com ele, mas que quer segui-lo para expressá-lo com a sua vida, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, igual que Jesus fez, e segui-lo, isto é, ser um Cristo em favor dos seus irmãos. Por isso que ele fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Para ser o quê? A expressão de um Cristo em favor de outros. Então a salvação, queridos, não está no desejo de ser salvo. Você vê nitidamente aqui o que eles consideravam com relação a Jesus. Diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes, versículos 31, com os escribas escarnecendo entre si, eles falavam entre si, dizendo: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Jesus não veio para se salvar. Ele veio para salvar, dar a sua vida. Por isso que ele fez uma obra vicária, que nós já falamos a respeito, para que todos agora pudéssemos ter uma expressão
que na cruz de Cristo nós também podemos ser um Cristo para expressar, indo para a cruz, a necessidade daqueles que assim precisam da revelação de um conhecimento a respeito de quem é Jesus e de quem é o Pai. Porque a gente passa a ser um Cristo em favor dos irmãos. E a salvação não está no desejo de ser salvo, mas na consciência de ter sido salvo. E por isso a gente se expressa com a vida, com a nossa alma, em favor do nosso próximo, o que nós já recebemos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Por isso que Jesus, quando estava aqui, várias vezes ele falou: quem quer preservar a sua vida, e essa palavra vida é psique. Quem quiser preservar a sua psique, isto é, a sua alma, vai perdê-la. Mas quem, na realidade, perdê-la por amor de mim e por causa do Evangelho, vai encontrar uma vida zoe, isto é, uma vida plena aqui agora e depois eterna. 1 João, capítulo 2, o versículo 22, João fala sobre os anticristos. E a gente tem dificuldade de entender o que é ser um anticristo. Vamos ver João e depois vamos ver Paulo, o que ele fala a respeito. João, nesse capítulo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22, ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus, o homem Jesus, é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, porque não pega a revelação, como nós falamos, os oráculos de Deus que foi dado para nós. 1 João 4, 1 a 2, de 1 a 3, perdão. 1 João 4, de 1 a 3. Não deis crédito a qualquer espírito. Provai os espíritos se procedem de Deus. O Espírito de Deus vai falar através do Espírito do homem, confessar que Jesus veio em carne. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, o qual é o espírito do anticristo. E 2 João 7, muitos enganadores não confessam a Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Naquela época em que foi escrita essa carta, quer João, quer Paulo, eles estavam escrevendo para contrapor muitos pensadores que questionavam como que um Deus pode se formar homem, estar na forma humana e aparecer e se revelar dessa forma. Então eles achavam que era um espírito iluminado, que é uma expressão espiritual, que era um processo de encarnação de um espírito naquele homem, mas que não entendiam que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus revelado plenamente, humano e divino, que hoje nós sabemos que assim o é. O cristão, mesmo sendo salvo pela obra vicária de Jesus Cristo, sente ainda que ele é pecador. Paulo, lá em Gálatas 2,17, faz essa consideração. E muitos cristãos ainda ficam em dúvida. Eu falei domingo anterior a respeito do contexto da dúvida que nós vamos ter na alma se nós não tivermos uma fundamentação de fé, certeza e convicção, em que o Espírito nosso fala com o Espírito de Deus e que o nosso Espírito, depois de receber a informação do Espírito de Deus, por revelação, fala a nossa alma e nós fundamentamos a nossa alma agora no que o Espírito de Deus falou ao nosso Espírito. E assim a gente faz a nossa alma não ter mais um pensamento duvidoso ou permanecer em dúvida entre o que é carne, o que é espírito. Mas ela toma uma posição correta para fazer uma expressão das virtudes de Deus através do nosso corpo, da nossa carne, para que as pessoas possam ver o sal da terra e a luz do mundo que nós somos. Porque nós entramos numa outra dimensão, como nós já falamos a respeito. Então nós vamos perceber também que o homem precisa ser salvo. Além de ser salvo por Cristo, ele tem que ser salvo de si mesmo. Porque muitas vezes ele tem a salvação que Cristo proporcionou. Mas ele tem esse contexto de dúvida. E ele precisa de um crescimento em santificação. Então é isso que eu quero dizer agora. Que ele precisa ser salvo de si mesmo.
E o que salva a gente da gente mesmo não é apenas ser pró-Jesus, mas entender Jesus como sendo aquele que tomou a sua cruz para ser um Cristo a favor dos irmãos, a favor da humanidade, a favor a cada um de nós, para reconciliar-nos com o Pai. O mesmo nós agora entendemos o que significa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é Jesus pegando a cruz dele. E nós agora temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, o Cristo de Deus, para expressarmos na nossa relação com o nosso próximo a essência desse Cristo que está agora em cada um de nós. Por isso que Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu, Paulo, quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele não perdeu a sua identidade. A sua alma continuou sendo Paulo, o pequeno, mas agora ele se torna a essência da expressão de quem é esse Cristo através da sua vida. Então, ser cristão, queridos, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E fala, como Jesus, ser um pequeno Cristo em favor dos seus irmãos. Então nós vamos constantemente enfrentar situações em que nós vamos expressar esse Cristo, e só tem um jeito de nós sermos um seguidor de Jesus, negando a si mesmo e tomando a nossa cruz, para poder expressar esse Cristo. Porque senão nós vamos ficar eternamente pessoas que ficamos presos a um sistema religioso, procurando nos salvar e se salvar. E na realidade, nós acabamos perdendo o contexto de uma vida plena que ele fala, uma vida zoe. E nós vivemos na dependência de manter o status quo da nossa alma, querendo melhorar o nosso comportamento e não morrendo para aquela vida velha e nascendo para uma vida nova. Não é crucificando, como ele fala, o contexto da carne. Então, nós vamos ser uma nova criatura para sermos agora homens espirituais. Que nós nos esforçamos espiritualmente para ser humanos. E não, como muitos pensam, que se esforçam humanamente para serem espirituais num contexto da religião. Então, nós vamos perceber aqui que a gente não quer mais salvar a nossa vida porque nós já fomos salvos. Agora, nós precisamos salvar a nós mesmos, de nós mesmos, porque nós estamos ainda com uma série de dúvidas na alma. Até que a fé alcance plenamente o conhecimento de Deus e de Cristo, revelado, aí nós passamos a entender essa condição que nós não viemos mais para ser salvos, já somos salvos e agora nós queremos expressar a salvação confessando e professando para que outros possam entender e compreender o amor do Pai Celeste. Em Filipenses 3, 17, 21, agora Paulo trata algumas coisas que são importantes para nós entendermos esse fato. Paulo pede para imitar ele, Paulo, que tem o modelo que é Cristo, porque ele falou, eu imito a Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, e agora eu quero expressar esse Cristo através de mim. Então, que nele há esse modelo, e ele fala, olha para mim, veja esse modelo que é Cristo, que vocês podem ver em mim e através de mim, e façam isso, para que vocês agora possam fazer o quê? Expressar com a sua vida as boas novas, o Evangelho, bem como o reino de Deus, bem como a vontade de Deus com as vossas vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar a nossa cruz, porque é exatamente aí que nós vamos ser um Cristo a favor dos nossos irmãos. Aqui ele afirma, Paulo, nesse capítulo que nós acabamos de ver, que é de pegar aqui Filipenses, capítulo 3, o versículo 18, ele faz uma afirmação que eu gostaria de compartilhar. Que muitos andam entre eles e também andam entre nós, os quais são inimigos da cruz de Cristo. Veja, eles são pró-Jesus, creem em Jesus, acreditam em Jesus, acreditam na obra salvífica, vicária de Jesus,
crê como Senhor e Salvador, mas as suas almas estão constantemente em dúvida. E por que isso acontece? É porque, na realidade, eles não negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz para seguir Jesus. Porque é tomando a cruz é que nós vamos expressar o Cristo que há em nós. Porque nós, na realidade, não vamos agir com a nossa alma, com o nosso eu. Não vamos agir com o pensamento como nós pensamos, com as emoções e reações das nossas emoções. Nós vamos ter a ação do Espírito Santo e a nossa alma vai ter ações. E os nossos pensamentos vão ser fundamentados e ficar aonde? Ficar debaixo da ação do Cristo, que nos ensinou como pensar. Ou como fazer com que a vontade de Deus aconteça através de cada um de nós. Então, no versículo 18, ele fala que muitos entre eles são inimigos da cruz de Cristo. E ele fala como que são. Ele fala, o destino desses que são crentes, que aceitaram a Jesus, mas que não cresceram em santificação e que também não cresceram no contexto da comunhão, de serem justos e praticarem essa justiça. O destino deles, diz, é a perdição. Depois fala, o Deus deles é o ventre. Quando ele fala que é o ventre, não é porque tem barriga, que é gordo, não. É o ventre, é porque eles pensam em si mesmo e retêm para si todas as coisas. Querem bênçãos para si e não para abençoar. Eu já expliquei que quando a gente quer bênção para a gente e não abençoa, a gente fica perto de um contexto da maldição. A gente se amaldiçoa. E acha que às vezes está sendo salvo, mas está se perdendo, porque está pensando animicamente, alma, e não espiritualmente, para dizer na alma como que tem que ser. E ele fala, o Deus dele é o ventre. Então eles pensam em si e para si. Exatamente ainda aquele homem adâmico, pensativo nas coisas terrenas. E fala, a glória deles, ele fala, é a sua infâmia. E preocupa-se com as coisas da terra. E não aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele virá para julgar os vivos e os mortos. Isso eu quero falar domingo que vem sobre o julgamento. Um cristão que quer ser servido e não servir, apenas quer mais bênção, quer mais proteção, quer mais cuidado, quer mais coisas para si, retém em si mesmo, torna-se o ventre dele um Deus. Em lugar de fluir pelo seu umbigo, pelo seu ventre, a graça que ele recebeu, a unção do Espírito, rios de água viva fluirão do vosso ventre, ele retém no seu ventre todas as coisas para si. Ele continua sendo uma pessoa cristã, religiosa, mas ainda um pouco carnal, que ainda não entendeu a plenitude. É uma criança, já está produzindo alguns frutos, nós vamos ver, mas ainda não é pleno esse fruto. E Jesus quer que haja um contexto de plenitude nesses frutos, para que as pessoas realmente façam a expressão da sua vida, tomando a sua cruz e expressando nela o Cristo que está em cada um de nós. Então, um cristão que quer ser servido e não servir, não toma a sua cruz. É isso que o Paulo chama de anticristo e que João também chama de anticristo. Muitos anticristos já saíram do nosso meio, porque eles não querem, na realidade, ser uma expressão desse Cristo com a sua vida. Eles querem apenas receber bênçãos, proteção, cuidado e assim por diante. Então, nós podemos entender que ele pode ajudar esse cara que não quer, essa pessoa que não quer ser realmente aquele que toma a cruz para seguir Jesus, é apenas um discípulo que está aprendendo, mas nunca amadurece suficientemente. Ele também pode ajudar a carregar a cruz de alguns irmãos, como aconteceu com o Simão. Quem era o Simão? Era uma pessoa que estava passando, vindo do campo, Jesus estava carregando a sua cruz e os romanos obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus, obrigaram. E o Simão era um Cirene, ele era o pai de Alexandre, de Rufo
E aconteceu isso com respeito a Jesus. Então, muitas vezes, você vai receber ajuda de alguém, até de algum irmão, lá na igreja mesmo, que é quase que obrigado a ajudar a carregar essa cruz que você precisa, porque sozinho parece que você não quer tomá-la e nem levá-la. Isso acontece. Mas o verdadeiro cristão, ele vem para servir sempre. Por isso que ele nega a si mesmo e toma a sua cruz. Então ele não se preocupa no contexto por carregar a sua própria cruz. Ele carrega a sua cruz. Se tiver ajuda, tudo bem, mas se não tiver ajuda, tudo bem também. Porque ele sabe a vontade de Deus e para que ele veio para fazer. Para ser um Cristo a favor dos seus irmãos. É isso que é importante. Mateus 16, 25, Jesus faz uma afirmação que é muito importante. Ele diz assim: quem quiser salvar a sua vida. Essa vida que ele está falando, a palavra é psique, isto é, a sua alma. Porque nós temos que entender a vida bios, que é o corpo, biológica, a psique, que é a alma, e a pneuma, que é o espírito. Nós somos compostos por esses três elementos. É o todo. Por isso que nós vamos encontrar em Tessalonicenses, em que ele diz que ele quer que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam íntegros até a vinda de Jesus, plenamente preservados. Por isso nós precisamos entender o que Jesus está falando no negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Não ser apenas um discípulo, um seguidor. É importante ser um pouco mais do que o discípulo. Mateus 16, 25, ele fala: quem quiser salvar a sua vida, isso é a sua psique, vai perdê-la. E quem perder a sua psique, a sua alma, que ele está falando aqui, por minha causa, vai achá-la. Você vai encontrar em Marcos 8,35 e vai encontrar e achar porque resolveu servir segundo as boas novas do Evangelho, Cristo, e também a respeito do reino de Deus. Então nós percebemos aqui que servir a Jesus, estar em Jesus, expressar Jesus, tudo isso é importante. Só que nós precisamos continuar crescendo e desenvolvendo a nossa salvação. E não se prendendo numa salvação no contexto inicial de graça, mas também de salvação que continue em santificação e em comunhão. Porque a graça de Deus foi revelada a partir do amor de Deus. O amor de Deus Pai nos amou dando a graça que é Cristo Jesus, e a graça de Cristo Jesus nos traz o Espírito Santo que nos leva a uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uma comunhão entre os irmãos, fazendo com que haja o que ele queria desde o princípio, uma reconciliação da humanidade com ele para expressar o seu amor. E ainda tem em Lucas 17:33, em lugar de quem quiser salvar, ele diz quem quiser preservar a sua vida. Porque muitos acham que vão preservar a vida falando: eu faço só o que eu gosto, eu faço só o que eu quero. Eu não gosto disso, então não vou fazer. Eles estão pedindo isso, mas um pouco se importa. Então é uma pessoa que nunca vai tomar a cruz para expressar esse Cristo que está nele. É uma pessoa que está buscando sempre seus interesses. Lembra que quando Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, tu és, presta atenção, irmão, deixa o Espírito trabalhar, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ele falou: o Pai te revelou. Mas logo em seguida, Jesus explica que ele veio para morrer, sofrer, para que ele pudesse ter esse contexto da salvação. O Jesus tomando a sua cruz para ser um Cristo em favor da humanidade. É nessa hora que o Pedro vem e fala: poupa-te, você é um filho de Deus. Como um filho de Deus vai morrer? Você não pode morrer. E Jesus vira para ele e faz a seguinte consideração: arreda-te, Satanás. Isto é, não quer dizer que ele seja Satanás. Arreda, porque quem está revelando isso para você já não é mais o Pai. É você, é a sua forma de pensar, terrena, animal e até mesmo demoníaca. É esse o contexto que ele está falando. Então arreda-te, porque você está sendo um empecilho
àquilo que a vontade de Deus está dizendo que eu vim para ser e para expressar. Então, para você ser perfeito, pleno, completo, uma expressão desse Cristo, você tem que tomar a sua cruz. E o que é mais interessante é que um crente novinho, recém-convertido, ele diz claramente que a semente, que é Cristo, sendo jogada, o trigo, vai cair na terra. Mas quando cai numa boa terra, na consciência, 1 grão produz 30, 1 grão produz 60, 1 grão desse trigo, que é Cristo, produz 100 por 1. E é interessante nós entendermos que a nossa vida, ela é composta como um todo, como eu disse, espírito, alma e corpo. Esse conjunto todo, em qualquer lugar em que você está, ele não pode estar limitado e nem partido. Ele é um ser único. Ele não pode ser assim, aqui é meu trabalho, aqui é minha família, aqui é a sociedade, aqui é a religião. Não. Em qualquer lugar que você estiver, você vai ser essa expressão plena, espírito, alma, corpo, pessoa. Cristo é em você, sendo essa expressão através do seu ventre, pela unção do Espírito Santo, para expressar a vontade de Deus, ser o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus disse. Então, para você ser perfeito, pleno, completo, você tem que se doar, não apenas 30 nem 60, mas 100%. Então, eu diria assim, uma pessoa recém-convertida, ela tem o Cristo, aceitou a salvação, está num processo de santificação, ela já revela frutos. Ele fala, para 30. Depois ela cresce um pouquinho mais, e João, primeira carta de João, capítulo 2, ele fala de criança, depois ele fala dos jovens, jovens, vocês que já venceram o mal, o maligno, então agora vocês conseguem produzir um pouquinho mais, um processo de santificação. Criança amadureceu, se tornou um jovem, e falou, agora você produz 1 grãozinho de trigo, um cristinho, produz agora muitos outros cristinhos, 1 para 60. Mas quando ele fala com os pais, 1 João capítulo 2, ele fala, os pais, conhecendo plenamente essa vontade e entendendo como isso acontece, ele falou, então agora vocês 1 para 100. É uma expressão desse Cristo vivo, pleno, completo. É um processo de maturidade. Mas como a nossa alma está sempre em dúvida e os nossos pensamentos ficam divididos entre coisas espirituais, coisas carnais, não entendendo esse conjunto como um todo, a gente vai pensar e ver que a carne, por uma ação, vai acabar interferindo, ou o espírito em algum momento interferindo, e a nossa alma acaba ficando numa dúvida. E eu falei, quer acabar com a dúvida? Deixa vir o espírito falando com a alma. E aí haverá uma fé. E essa fé é certeza e convicção. Então não haverá mais dúvida. Entenderá o processo de toda a morte vicária de Jesus, como também da sua ressurreição. Por isso que quem não crê na ressurreição ainda está em pecado, porque não entendeu o que Cristo fez na sua plenitude, como nós já falamos. Então é importante nós entendermos que a alma com dúvida, o que faz? Tem uma mente dividida entre o espírito e a carne, e não prospera. E por que não prospera? Porque a sua alma não tem aquele esforço, aquele desejo. Muitas vezes a alma fica desanimada, não tem ânimo. É o que Deus falou para Josué, ter ânimo, ter fé. Ele sempre fala isso, não temer. Por que ele fala em ânimo? É porque ele está falando de alma. Fé é uma alma que agora está cheia do conhecimento de Deus por aquilo que já foi revelado pelo Espírito de Deus ao nosso espírito. Então nós vamos trabalhando isso de uma maneira tal que nós não temos mais pensamentos dúbios ou um coração dividido, mas nós temos uma essência de uma expressão que começa no Espírito de Deus, que passa ao nosso espírito, que fala a nossa alma, e a nossa alma fala com o nosso corpo, como nós devemos expressar as virtudes e a vontade de Deus com a nossa vida.
Então, a fé de um justo que é íntegro para expressar a vontade e as virtudes de Deus passa por meio desse corpo físico que vai fazer com que expresse com alegria, paz e justiça o reino de Deus na unção do Espírito Santo que está conosco, nos ajudando a vencer todos esses obstáculos. Por isso que ele fala que nós, do reino de Deus, vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Para encerrar, eu quero dizer agora as palavras que foram ditas na cruz. Então, quando você for levado para uma condição de ir para a cruz em favor do seu irmão, eu quero dizer o seguinte: quantas vezes você já não viu popularmente alguém falar assim, me pegaram por Cristo hoje, estão me crucificando? Eles falam essa expressão, não precisa ser cristão não, o mundo fala isso. Eu não fiz nada, mas me crucificaram. Eu não fiz nada, mas eu fui levado por causa do outro. Me penduraram numa cruz hoje. Eles falam isso e não precisa ser cristão. Presta atenção agora que eu vou falar. Na cruz, Jesus falou algumas coisas que são fundamentais para quem vai para a cruz. A primeira coisa que ele falou quando ele vai para a cruz, sabe qual foi? Perdão. Guarda isso no teu coração. Você sabe que você está indo para a cruz quando você está sendo levado por causa de uma situação que você não gostaria de estar, mas que você precisa estar para poder fazer com que haja um resgate de misericórdia, isto é, dar a quem de direito o que ele não merecia. Jesus fez assim por nós. Então ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que na cruz, igual Estevão, também quando estava sendo apedrejado, ele falou, não Pai, ele falou, Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E é assim que a gente fala também. Então quando você está para a cruz, você não se preocupa não. Você está nas mãos do Pai, porque você tem que se entregar ao Pai para expressar as virtudes para o irmão. Você nunca se dá ao irmão, já falei isso, mas você se dá ao Pai, para expressar a ele, para ele conhecer quem? O Pai. Segunda coisa, ele fala, em verdade, diz para aquele homem ladrão, mas que o compreendeu, hoje estarás comigo no paraíso. Quem entender a expressão por que você está indo para a cruz, vai entender e receber essa bênção, que você vai falar, hoje, nesse momento, você está entendendo que eu estou sofrendo por sua causa. O teu pecado me faz pecar, mas eu vou assumi-lo. E assumindo ele, eu vou sofrer na cruz por você, para que você possa ver através da minha atitude, com a minha ação, o Pai Celeste. Então, é um contexto de eu estou vendo o reino. E eu quero que você também vá para o reino. E para isso, eu vou sofrer, mesmo você me agredindo, mas eu vou continuar te amando. Terceira coisa que Jesus fala, ele delega as responsabilidades. E ele diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Delegando João para Maria e Maria para João, dando um contexto de família. Você tem que ter essa ideia de família. Deus quer uma família, ele não quer indivíduos salvos. Ele quer uma família que expressa esse amor da salvação. E ele falou que é necessário todos os irmãos viverem em união, em comum união na unção do Espírito Santo. Então nós vamos perceber que o quarto elemento, Jesus assume a responsabilidade. E ele diz, Eli, Eli, que é o Eloi, Eloi, lama sabachthani, isto é, Deus meu, porque me desamparaste. Naquela hora, você vai sentir assim, que você está sendo desamparado, porque você está assumindo o pecado do outro, para que o outro possa ver, através do teu comportamento, a presença de Deus. Então parece que Deus te abandonou. Não, não abandonou. Você assumiu a condição do erro dele, para que ele possa ver agora, com o amor que você vai expressar por ele, a essência do que você está fazendo, como Cristo assim o fez por cada um de nós. Quinta coisa, é a sobriedade. Depois disso, você vai ter sede. Porque, é claro, todo ser humano,
Ele não é uma máquina. Então ele tem sentimento. Então ele vai ter sede, ele vai ter fome, ele vai ter coisas assim. E quiseram dar para Jesus dar uma coisa para deixar ele não sóbrio, deixar ele embotadamente. Vinagre com algumas substâncias, umas ervas, para deixar a pessoa entorpecida. Ele falou, não, não quero beber isso. Eu quero ser sóbrio, continuar com a sobriedade, para que vocês possam entender que eu estou fazendo isso por amor. Eu não estou fazendo isso por obrigação. E ninguém está me crucificando. Eu, espontaneamente, estou dando a minha vida. Por isso, eu vou suportar essas coisas, porque eu sei que as coisas têm que ser assim. E aí ele diz, está consumado. Quando está consumado? Quando alguém te agride e você vai para a cruz. Está consumado quando você, na realidade, você continua sóbrio, porque você sofre sabendo porque você está sofrendo. Então você não sofre por dor, por erros, ou por coisas que você fez que não deveriam ser feitas, mas por ser santo e sabendo que isso vai fazer com que pode haver uma transformação no outro que está te agredindo ou falando alguma coisa. E aí termina o que o próprio Estevão também terminou dizendo. Sabe o que ele terminou dizendo? Ele terminou dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o Estevão disse, Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele perdoou, ele viu o reino, falou a mesma coisa que Jesus falou, aprendeu com Jesus essa caminhada e na cruz ele fez essas expressões. Então você não pode ficar ali pensando, coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo. Não, vai para a cruz. Por isso tem que tomar a sua cruz. Se você não tomar a sua cruz, você não vai conseguir expressar esse Cristo através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai querer ter um Cristo a teu favor. É um pró-Jesus que quer um Cristo que resolva os seus problemas. Mas você não quer ter a responsabilidade para transformar outros, para fazer com que os outros possam ver o Cristo através de você, sendo o sal da terra e a luz do mundo. E assim eu gostaria de encerrar dizendo para os irmãos a importância da cruz de Cristo e o significado dela para nós cristãos. Um pequeno Cristo que, identificado com Cristo, tendo uma natureza santa, imita ele para expressar qual a vontade de Deus através de cada um de nós, para nós não retermos o Deus do nosso ventre, reter as coisas para nós, mas sermos o veículo por onde as bênçãos de Deus e a unção do Espírito Santo passa para ser uma bênção onde nós estivermos. E em qualquer lugar, não agirmos apenas o lugar, mas sermos uma pessoa igual em todos os lugares como assim Cristo fez. E foi para que a gente pudesse entender que num momento da vida nós temos que tomar a nossa cruz, porque sem ela nós vamos ficar muitas vezes com a nossa alma em dúvida se somos ou não cristãos. Mas quem toma a sua cruz e vai para essa cruz espontaneamente, sem obrigação, por amor, ele vai dizer exatamente o que Cristo falou. Perdoados estão, uso da misericórdia, em lugar de dar o que a pessoa merece, dá o que ela não merece, que é o amor, derrama o amor para essa pessoa, derrama o perdão, fala sobre o reino, delega o contexto da família, da importância dela como participante da família, assume a responsabilidade, principalmente se solidariza, seja sóbrio, diz, está consumado, porque o importante é fazer a vontade do Pai, porque sabendo que está sofrendo por uma causa justa, para que a pessoa possa entender o reino de Deus. E aí encerra dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É assim que Deus nos ensina o sentido da cruz de Cristo para as nossas vidas. Que Deus abençoe, que os irmãos meditem, pensem a respeito, veja mais, se aprofunde mais em tudo que nós falamos, leia mais os textos correspondentes e que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa continuar crescendo e glorificando ao Senhor Jesus através da nossa vida e com a nossa vida. Quem quiser ser meu discípulo e seguidor meu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim que a gente faz para expressar esse Cristo. Amém, queridos? Amém.
Sempre é maravilhoso ouvir sobre a cruz, a mensagem da cruz. Tem um hino que agora eu não consegui achar, que ele fala, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, eu não consegui achar esse hino, mas me veio agora, né? Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E o verdadeiro cristão, ele tem esse amor, né, pela cruz que Jesus levou e também pela cruz que nós levamos, né? Como o Michel explicou tão bem. Para expressar o Cristo. Agradecemos a Deus por essa palavra de fé, de perseverança, de entrega da nossa vida totalmente ao Senhor Jesus, para que Ele dirija os nossos passos, Amém. mesmo quando sejam levados para a cruz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais este domingo, por mais esta palavra que ouvimos esta manhã, que essa palavra possa ser fixada no nosso coração, na nossa alma e transformada em vida plena, Amém. Senhor, para que nós possamos prosseguir a nossa carreira de fé, em santificação, Amém. em amor, em doação. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa todos que participaram conosco, todos que ainda ouvirão. Amém. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre todos nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.